Olá! Já parou para pensar como é que a gente lê um texto que foi escrito há, sei lá, milhares de anos? Hoje, a gente vai mergulhar na arte de interpretar a Bíblia. E essa é uma jornada que mostra por que entender o contexto original não é só importante, é simplesmente tudo. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão que vai guiar nossa conversa é esta. Um texto antigo pode significar qualquer coisa que a gente queira? Sabe, existe uma leitura que é a certa ou, no fim das contas, toda interpretação vale? Olha, esse debate não é de hoje, ele tem milhares de anos, e as respostas, elas são bem surpreendentes. E até onde a imaginação pode ir quando a gente lê um texto. Para ter uma ideia, o famoso pregador Charles Spurgeon contou um caso assim bem extremo. Ele disse que uma vez ouviu um sermão que usava os 3 cestos de pão, lá do sonho de um padeiro no Egito, para falar sobre a Trindade. Pois é, isso mostra bem o perigo, né? Sem contexto, um texto pode virar uma massinha de modelar para justificar qualquer ideia. Então, a pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, nossa jornada começa lá atrás, com os primeiros métodos de leitura. E naquela época o pessoal buscava, muitas vezes, uns significados mais profundos, sabe, meio simbólicos, que estariam escondidos ali por baixo da superfície do texto. E para essa arte de interpretar existe até um nome mais técnico, hermenêutica. Mas no fundo é basicamente o estudo de como a gente lê e entende um texto. E olha, a história da hermenêutica bíblica é uma viagem e tanto, passando pelas mais diferentes formas de se encontrar sentido nas escrituras. Dá para pensar na história da interpretação como um pêndulo, sabe? Que vai e volta. No momento, estava todo mundo procurando por significados ocultos, aí o pêndulo foi para as alegorias super complexas, depois na Reforma ele voltou com tudo para o sentido literal, e hoje? Hoje, o foco está muito no papel de quem lê, ou seja, no leitor. Uma das escolas mais influentes nessa época foi a de Alexandria. Para pensadores como Orígenes, por exemplo, o sentido literal era só o começo da conversa. O verdadeiro tesouro para eles estava nos significados espirituais escondidos por trás das palavras. O objetivo era nobre, não dá para negar. Eles queriam fazer a Bíblia falar diretamente com a vida das pessoas. A gente vê essa mesma vibe na tradição rabínica que reinterpretou a palavra para sempre para poder se alinhar com a prática da lei do jubileu. E essa lógica toda acabava levando a umas conclusões, digamos, bem curiosas. Pensa só, lá no século V, um cara chamado João Cassiano queria encontrar uma base bíblica para cada pecinha de roupa dos monges. Para justificar o cinto, em vez de falar, é prático. Não, ele foi lá e citou que os apóstolos Pedro e Paulo usavam cintos. E pronto, o cinto literal deles virou uma prova simbólica para a prática dos monges. Bem engenhoso, né? Só que aquele pêndulo que a gente falou, ele estava prestes a balançar com força para o outro lado. Chegou a Reforma Protestante lá no século XVI e ela provocou uma verdadeira revolução no jeito como as pessoas liam a Bíblia. E aqui o contraste é gritante. Para os reformadores, tipo Lutero e Calvino, essa imaginação toda estava mais atrapalhando do que ajudando. Estava obscurecendo a mensagem real. Então eles propuseram uma volta radical ao que chamavam de sensus literalis, ou seja, o sentido literal, aquele baseado na gramática e na história. A pergunta mudou completamente, deixou de ser o que isso significa para mim e passou a ser o que o autor original quis dizer para o seu público original. Foi uma virada de chave. O resultado disso tudo foi o chamado método gramatical histórico. E isso, na prática, significava trabalho pesado, viu? Era preciso mergulhar no grego, no hebraico, entender a cultura, a política da época. De repente, interpretar a Bíblia não era mais um voo livre da imaginação, mas sim uma disciplina bem rigorosa. Tem uma citação do Philip Melanchthon, que era um parceirão do Martinho Lutero, que resume essa revolução perfeitamente. Ele disse o seguinte: as escrituras não podem ser compreendidas teologicamente a menos que primeiro sejam entendidas gramaticalmente. Ou seja, a gramática vem primeiro, ponto. Antes de sair tirando qualquer verdade teológica, a gente tem o dever de entender o que as palavras realmente significam no seu próprio contexto. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. A gente chega na Era Moderna e, adivinha? O pêndulo balança de novo. Só que agora o foco sai do autor e se vira para uma figura que se torna central, o próprio leitor. Lá no século XX surge uma ideia nova e bem radical. Será que a gente consegue, de verdade, saber o que o autor original queria dizer? Pensadores como o filósofo Hans-Georg Gadamer começaram a defender que, uma vez que um texto é escrito, ele meio que se solta do autor, sabe? Ele se liberta e ganha vida própria. E é aqui que a gente chega no coração do debate moderno. De um lado tem o Gadamer,
que vê a leitura como um diálogo, uma conversa que cria um significado novo. Do outro lado, tem Ed Hirsch, que fez uma distinção fundamental. Ele disse, calma aí, o texto tem um significado original, que foi fixado pelo autor, ponto. Mas esse mesmo significado pode ter infinitas relevâncias, ou seja, aplicações diferentes para leitores de épocas diferentes. Certo. E aí, como é que a gente fica no meio disso tudo? A gente fica preso entre uma imaginação sem limites e um estudo histórico super rígido? Será que não existe um modelo, um caminho do meio, que consiga unir o mundo antigo do texto com o nosso mundo de hoje? Então um teólogo chamado Grant Osborne propôs uma metáfora que busca unir o melhor dos dois mundos, a espiral. A ideia é genial. Pensa bem, não ficamos presos em um círculo, só repetindo nossas ideias. Em vez disso, a gente se move em espiral. A gente parte do texto, mergulha no seu mundo antigo e volta para o nosso, chegando cada vez mais perto de entender tanto o que o texto significou lá atrás, quanto o que ele significa para nós hoje. Tá, mas na prática, como é que funciona essa tal de espiral? O caminho tem 4 passos bem claros. Primeiro a gente começa com a exegese, que é essa análise rigorosa do texto mesmo, palavra por palavra. Depois a gente mergulha de cabeça no contexto histórico. Juntando os dois, a gente descobre o significado original. Mas o passo final é o que amarra tudo, a contextualização. É aqui que a gente constrói uma ponte daquele mundo antigo para o nosso, aplicando a verdade do texto à nossa realidade. Bom, depois dessa viagem toda pela história da interpretação, fica aquela pergunta no ar, né? Por que todo esse esforço? O que isso importa na prática, no dia a dia? A resposta é simples. O contexto é como se fosse o nosso guarda-corpo, a nossa proteção. É ele que nos impede de fazer o texto dizer o que a gente quer que ele diga. Lembra do exemplo dos 3 cestos de pão? Pois é, o contexto nos força a ouvir com respeito uma voz que vem de outro tempo, de outro lugar. E o mais incrível é que só quando a gente entende o que o texto significou lá, e então é que a gente consegue aplicá-lo com verdadeiro poder e integridade aqui e agora. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. A arte da leitura, seja da Bíblia ou de qualquer outro texto, no fundo se resume a isso? É um ato de autoexpressão onde a gente impõe a nossa vontade sobre o texto? Ou será que é um ato de humildade, onde a gente aprende a ouvir com atenção uma voz que não é a nossa? A resposta para essa pergunta define não só como a gente lê, mas também quem a gente se torna como leitor.